Bem-vindos a este webinar sobre compras públicas ecológicas. Vou começar por referir os tópicos que irão ser abordados neste webinar. Primeiro falarei dos objetivos das compras públicas ecológicas, referindo o âmbito das compras públicas ecológicas e fazendo a interligação com a legislação setorial. Falarei também da estratégia das compras públicas ecológicas, dos seus critérios e também dos princípios fundamentais das compras públicas. Referirei ainda os tipos de procedimentos e falarei da definição do objeto e da forma como nós poderemos incorporar estas considerações ecológicas nos nossos cadernos de encargos. Falando então das especificações técnicas ambientais, da seleção e exclusão de proponentes, dos critérios de adjudicação, dos critérios de execução de contrato e finalizarei com um exemplo sobre produtos alimentares. As compras públicas ecológicas permitem-nos atingir vários objetivos da política ambiental. Falarei em primeiro lugar das alterações climáticas que resultam do aquecimento global, que por sua vez resulta da utilização de combustíveis fósseis. Dessa utilização de combustíveis fósseis em diversos setores, como por exemplo o setor da energia, ou a agricultura, ou também a indústria, nós temos emissões de gases com efeito estufa para a atmosfera e isso vai provocar então o aquecimento global. Poderei também falar de um outro problema que tem a ver com a utilização de recursos e com a sua gestão sustentável. Também aqui as compras públicas ecológicas poderão reduzir o impacto ambiental decorrente da nossa utilização de recursos, que também não é sustentável. Isto porquê? Porque atualmente nós temos padrões de produção e de consumo que não são de forma alguma compatíveis com os recursos finitos que a Terra possui. Nós podemos dizer que hoje em dia a nossa produção é linear e, portanto, também utilizamos muitos produtos que têm um tempo de vida relativamente curto. Portanto, nós estamos a causar a depleção dos recursos abióticos. E, portanto, teremos que nos preocupar com essa situação se quisermos garantir que as gerações futuras têm também materiais e recursos para suprir as suas próprias necessidades. Isto diz respeito à solidariedade intergeracional. Nós pretendemos, portanto, obter uma economia mais circular, em que os materiais se mantenham no ciclo económico por mais tempo. E isso ajudar-nos-á a cumprir os objetivos de sustentabilidade, não só a nível local, regional, mas também internacional. Se nós olharmos para as despesas públicas, isto é, as despesas feitas por organismos e entidades públicas, verificamos que isso corresponde a cerca de 14% do PIB e, portanto, é um montante relevante. E isso representa cerca de 1,8 bilhões de euros por ano. Desta forma, nós podemos usar os critérios das compras públicas ecológicas para reduzir o impacto ambiental global. E podemos também usar estes critérios como uma força motriz, promovendo a inovação na indústria, no sentido de desenvolver produtos e serviços mais sustentáveis, tendo em conta todo o ciclo de vida do produto. E quando nós falamos no ciclo de vida do produto, estamos a considerar a extração das matérias-primas, os transportes que podem eventualmente estar associados, a produção de energia, a produção de partes do produto, a produção do próprio produto, a sua utilização e também alguns transportes podem ser aqui considerados para a distribuição e, por fim, o seu destino final, que nós queremos que seja cada vez mais a reutilização e a reciclagem. Não pretendemos, portanto, enviar resíduos para aterro ou para incineração. Em relação ao âmbito das compras públicas ecológicas, convém referir que estes incidem sobre 21 produtos ou serviços. Aqui, neste diapositivo, estão apresentados alguns exemplos desses produtos ou serviços que são alvo das compras públicas ecológicas. Podia então falar dos equipamentos de tecnologias de informação para escritório, posso também falar dos serviços de limpeza, de mobiliário de escritório,
de edifícios, de veículos, etc. No entanto, quando nós consideramos as compras públicas ecológicas, convém fazer sempre a interligação com a legislação setorial. E o que é que isto significa? Quando nós pretendemos, por exemplo, adquirir equipamentos de tecnologias de informação para escritório, nós devemos ter em consideração também a legislação existente sobre eficiência energética para esse tipo de equipamentos, que está vertida no regulamento Energy Star. Isto significa que nós temos de fazer a interligação entre as compras públicas ecológicas e a legislação setorial. Eu dei este exemplo dos equipamentos para escritório, mas poderia também falar dos edifícios, uma vez que também existe uma diretiva sobre eficiência energética de edifícios. E, portanto, quando nós pretendemos fazer a renovação de um edifício, eu também deverei, no caderno de encargos, contemplar essa legislação existente. Então, qual é a estratégia CPE e por onde é que nós podemos começar? Podemos começar por definir uma política CPE, e isso envolve a definição de objetivos, o estabelecimento de prioridades e a calendarização. Devemos também definir o âmbito das atividades abrangidas, indicando quais são os departamentos e quais os produtos que irão ser alvo da nossa atuação e indicar um responsável. É importante também pensar no mecanismo de acompanhamento. No entanto, queria realçar aqui a importância de ter uma equipa multidisciplinar e interdisciplinar. Isto porque a implementação das compras públicas ecológicas requer o envolvimento de várias valências. E podemos falar, por exemplo, dos serviços de finanças, podemos falar também de técnicos na área do ambiente e, por exemplo, se eu estiver a pensar num projeto, como por exemplo a renovação de um edifício, poderei também ter de incluir técnicos de engenharia civil. Portanto, precisamos aqui de uma equipa interdisciplinar para implementar este tipo de medidas. Em relação aos critérios que podem ser usados para definir as prioridades e objetivos, podem ser indicados vários. Começarei pelo impacto ambiental. Esse é um critério que deve ser tido em conta quando nós queremos estabelecer então as prioridades. Eu devo escolher realmente produtos ou serviços que possam reduzir o impacto ambiental de forma significativa. Outro critério bastante relevante é a sua importância orçamental, porque dessa forma poderei aumentar o efeito das minhas ações em termos de compras públicas ecológicas. Claro que também podem ser consideradas prioridades políticas e aqui nós estamos, por exemplo, a falar de melhorar a qualidade do ar localmente ou a qualidade dos recursos hídricos localmente. Ou poderá também ser considerado outro aspecto, como por exemplo questões práticas que têm a ver, por exemplo, com a experiência adquirida na própria autarquia ou na instituição pública, que podem ajudar a implementar mais facilmente estas compras públicas ecológicas nos cadernos de encargos e nos procedimentos que é necessário efetuar. É também importante definir os objetivos CPE e aqui podemos então definir objetivos globais e aqui está dado um exemplo, com 80% dos concursos com critérios CPE. Poderíamos também definir objetivos para produtos e ou serviços específicos, por exemplo, 60% das refeições escolares têm que ser provenientes da produção biológica, ou podemos também ter objetivos operacionais, como por exemplo aqueles que podem incidir sobre a formação que é necessária para implementar estes processos CPE. Em relação à formação e orientação, é necessário perceber que para implementar estes tipos de procedimentos é necessário ter algum conhecimento a nível ambiental e também, por exemplo, uma vez que isso é referido expressamente, ter alguma noção de em que é que consiste, por exemplo, a avaliação dos custos de ciclo de vida. Há pouco eu falei do ciclo de vida do produto, mas aqui estamos a falar de um aspecto que é o aspecto económico ligado ao ciclo de vida do produto, isto é, teríamos que calcular os custos do ciclo de vida. E isso vai nos permitir, provavelmente, escolher
a proposta economicamente mais vantajosa, que pode não ser a mais barata. Em relação às fontes de critérios CPE, temos então os critérios CPE da União Europeia, que estamos aqui a considerar neste momento. Em relação à contratação eletrónica, portanto, a maior parte dos procedimentos devem ser feitos por via eletrónica. Aliás, até existia uma meta para 2018 e, portanto, aqui a preocupação é como é que os critérios CPE podem ser integrados nesses procedimentos já existentes e que são eletrónicos. Aqui nós temos então que, por exemplo, considerar como é que vamos fazer esta integração. Os critérios CPE também devem ser revistos periodicamente. E um aspecto importante e fundamental é também a partilha de experiências e a partilha de documentação até de instituições públicas, de forma a otimizar e mais rapidamente conseguir implementar estes tipos de procedimentos. Em relação aos critérios CPE, podemos distinguir dois critérios, ou dois tipos de critérios. Os critérios essenciais, neste caso, incidem nas áreas-chave de desempenho ambiental de um produto ou serviço, e os critérios complementares que visam um padrão de desempenho ambiental superior. Vou agora falar um pouco dos princípios fundamentais das compras públicas e vou referi-los, embora eu acho que isto também é um assunto que já é do conhecimento da maior parte dos técnicos envolvidos nestes tipos de procedimentos. O primeiro é a melhor relação custo-benefício. Já há pouco falei, portanto, da proposta economicamente mais vantajosa, que não será ou poderá não ser a hipótese ou a opção mais barata, isto porque, neste caso, estaremos também a englobar, por exemplo, os custos do ciclo de vida. Outro princípio fundamental é a equidade, a não discriminação, a proporcionalidade, a igualdade de transparência, a igualdade de tratamento e a transparência. Em relação aos tipos de procedimento, podemos distinguir então o concurso público. Aqui qualquer operador pode concorrer e pode passar à fase de avaliação desde que não tenha sido rejeitado, por não ter cumprido as especificações, por exemplo, existentes no caderno de encargos. Em relação ao concurso limitado, chama a atenção para esta restrição que existe, que é o número mínimo de proponentes, que não deve ser inferior a 5. Podemos também ter um procedimento concorrencial com negociação e os procedimentos de diálogo concorrencial. Em relação à inclusão de considerações ecológicas, estas podem ser incluídas no objeto e especificações técnicas, nos critérios de seleção e de exclusão, nos critérios de adjudicação e nas cláusulas de execução do contrato. Vamos agora observar com mais atenção cada uma destas rúbricas. Em relação à definição do objeto, aqui o alvo da nossa atenção é, portanto, o produto ou serviço ou a obra que nós pretendemos. E começamos por fazer a descrição do produto, do serviço ou da obra, que pode ser uma definição funcional ou baseada no desempenho. No entanto, essa definição não afeta o acesso ao concurso por outros operadores que tenham direitos e também não cria obstáculos injustificados à concorrência. Em relação à identificação dos impactos ambientais, e também aqui podemos ter a tal perspectiva do ciclo de vida, podemos então começar para, digamos assim, os materiais que são usados para fabricar o produto e começar por fazer uma pergunta muito básica, que é qual é a fonte desse produto, se a fonte dos materiais é ou não renovável. Claro que se for não renovável, teremos um maior impacto ambiental, uma vez que estamos a contribuir para a depleção de recursos não renováveis. Depois podemos também olhar para os processos de produção e para os impactos associados, que podem ter também a ver com o consumo de materiais,
com o consumo de energia, com o consumo de água e também, por exemplo, com as saídas dos processos, como por exemplo as emissões para o ar, as emissões para a água e também os resíduos gerados. Em relação à fase de utilização, é também bastante importante considerar o consumo de energia e água, uma vez que isso também tem um impacto ambiental significativo. Um aspecto também fundamental é considerar a durabilidade e a vida útil do produto, porque muitas das vezes, ou algumas vezes, nós usamos produtos ou materiais que duram muito tempo, mas depois a vida útil do produto é relativamente pequena. Portanto, tem que haver aqui realmente também uma interligação entre a durabilidade e a vida útil do produto. Isto também passa muito pela escolha dos materiais que nós usamos, por exemplo, para fazer o produto. E isto tem a ver com, por exemplo, aquilo que se denominava antigamente como a concepção ecológica do produto e que hoje se designa por design sustentável. Isto é, nós devemos pensar o produto tendo em conta então todo o seu ciclo de vida, de forma a que tudo esteja, digamos assim, equacionado para reduzir o impacto ambiental desse produto. Depois temos também que analisar as possibilidades de reciclagem e reutilização do produto em fim de vida e, por fim, a embalagem e transporte do produto. Em relação aos contratos de serviço, podemos então considerar os conhecimentos técnicos e as qualificações do pessoal, de forma a que as operações sejam efetuadas de uma forma amigável relativamente ao ambiente e respeitando aquilo que é exigível em termos ambientais. Podemos também considerar os produtos e materiais utilizados na execução do serviço, tendo aqui em conta, por exemplo, o facto de serem ou não renováveis. Podemos também olhar para os procedimentos de gestão ambiental e se na realidade contribuem para a redução do impacto ambiental. E, por fim, podemos também olhar para os consumos de energia e água, assim como para os resíduos produzidos durante a execução do serviço. Em relação aos contratos de empreitadas de obras, podemos considerar todos os anteriores. Para além disso, podem também existir impactos ambientais significativos em termos de utilização do solo ou do planeamento do tráfego. E neste caso também pode haver interligação com outros regimes jurídicos, como é o caso da avaliação de impacto ambiental, e cujos resultados desse mesmo procedimento devem ser considerados, não é? E devem servir para inspirar então o processo de contratação e de elaboração do caderno de encargos. Em relação às especificações técnicas ambientais, digamos que o aspecto relevante e que deve sobressair de toda esta análise é que as especificações técnicas devem estar relacionadas com as características da obra, do serviço ou produto a adquirir e não com as capacidades ou qualidades gerais do operador. E aqui, em relação ao princípio da transparência, devemos dizer que essas especificações devem ser claramente indicadas nos próprios documentos do concurso. Em relação à fonte das especificações técnicas, podemos referir, por exemplo, as normas europeias ou normas internacionais, normas nacionais, etc. As diretivas de contratos públicos fazem referência a normas europeias, internacionais ou nacionais e a outros referenciais técnicos, como uma das formas de definir então as especificações técnicas. No entanto, queria realçar que a referência a uma norma deve ser acompanhada da menção ou equivalentes. O que é que isto significa? Significa que quando a entidade adjudicante quiser fazer a prova de conformidade, terá de aceitar uma norma equivalente. A prova pode também ser um certificado ou relatório de ensaio emitido por um organismo de avaliação da conformidade. As diretivas de contratos públicos também permitem aplicar especificações baseadas em requisitos funcionais ou desempenho. Vamos admitir que, por exemplo, nós pretendemos fazer a renovação de uma escola. E então eu posso, ou a entidade adjudicante pode querer que essa escola
tenha 100% de energia renovável. E isso então é uma especificação baseada no desempenho. É claro que nós devemos então descrever o resultado pretendido e as características, e também devemos referir qual é o respectivo método de medição e de verificação. No entanto, realço que todas as especificações técnicas têm de ter uma relação com o objeto do contrato. Em relação à especificação dos materiais, podemos então incluir restrições relativas a substâncias perigosas nos produtos, podemos também requerer uma determinada percentagem de matérias componentes reciclados ou reutilizados e, no caso das substâncias perigosas, podemos começar por considerar a legislação, por exemplo, nomeadamente o regulamento REACH. Quais são então algumas das abordagens típicas CPE? Em primeiro lugar, posso referir a restrição de substâncias perigosas na composição de produtos de limpeza e têxteis e também, por exemplo, a exigência que a madeira provenha de uma fonte sustentável. No entanto, todas estas restrições têm que ser baseadas numa avaliação de riscos objetiva. De referir que os rótulos e critérios CPE assentam em dados científicos. Os critérios CPE da União Europeia foram concebidos para serem integrados diretamente na documentação do concurso e incluem também informações sobre os métodos de verificação. Em relação à utilização de rótulos, podemos então dizer que os rótulos podem ser utilizados de duas maneiras distintas. A primeira é para elaborar as próprias especificações técnicas e definir as características dos produtos ou serviço que pretendemos adquirir. A outra forma de utilizar os rótulos é usá-los para verificar a conformidade com essas especificações técnicas que foram definidas. E assim o rótulo é uma prova de conformidade com aquilo que foi exigido. Quando o rótulo é uma exigência e, portanto, faz parte das especificações técnicas, há algumas premissas que devem ser verificadas relativamente à obtenção desse rótulo. Primeiro, a obtenção do rótulo, não é, deve ter como pressuposto ou deve usar critérios ligados ao objetivo do contrato. Esses critérios devem ser objetivamente verificáveis e não discriminatórios. Devem ser estabelecidos considerando um processo aberto e transparente em que pode haver participação de todas as partes interessadas e devem também estar acessíveis a todas as partes interessadas que assim o desejem. Por outro lado, devem ser definidos por uma entidade sobre o qual o operador económico que solicita esse rótulo não possa exercer uma influência decisiva. Mais uma vez, rótulos que tenham requisitos equivalentes têm de ser aceitos. Se o rótulo estabelecer requisitos que não estão ligados ao objeto do seu contrato, só podem ser referidos os critérios específicos do rótulo que estão ligados ao objeto do contrato e não pode exigir o rótulo propriamente dito. O que é que isto significa? Imaginemos então que eu pretendo adquirir uma tinta com baixo teor de pigmentos brancos, ok? Mas se eu, por exemplo, exigir o rótulo ecológico da União Europeia, provavelmente vai haver o cumprimento desse requisito, mas também o cumprimento de muitos outros requisitos, ou de mais alguns requisitos. Logo, a boa prática é eu reportar para o critério que eu pretendo. Assim, se eu pretendo ter uma tinta ou adquirir uma tinta com baixo teor de pigmentos brancos, então eu devo fazer referência a essa característica na especificação técnica e posso usar o rótulo ecológico da União Europeia para verificar o cumprimento dessa mesma especificação. Já agora vou falar aqui um pouco também do tipo de rótulos que nós podemos encontrar. Eu tenho então rótulos multicritério, que é o caso do rótulo ecológico europeu, ou posso ter rótulos de parâmetro único, como por exemplo
o rótulo associado aos equipamentos de tecnologias de informação para escritórios, digamos, a Energy Star. Depois posso também ter rótulos setoriais, que é o caso da certificação florestal. Então, em relação às especificações, já vimos que podemos ir buscar essa informação a normas técnicas, a rótulos, critérios CPE da União Europeia ou nacionais. E, aliado então a essas especificações, terei então a verificação da conformidade. Tudo isto deve estar definido previamente na documentação do concurso, nomeadamente indicando que tipo de provas de conformidade é que os proponentes devem apresentar. Em relação à verificação da conformidade, eu posso então identificar 3 opções: legislação, rótulos e relatório de ensaio certificado. E poderemos até começar exatamente por esta ordem que está aqui indicada. Pela legislação, por exemplo, dou aqui o exemplo da Diretiva Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico, ou Regulamento de Madeira, passando depois para rótulos e depois para o relatório de ensaio ou certificado. Em relação à seleção e exclusão de proponentes, e falando em primeiro lugar da exclusão, quais são, digamos assim, as razões que podem levar à exclusão de um operador? Em primeiro lugar, a existência de uma infração da legislação ambiental ou de uma falta profissional grave. Também um desempenho ambiental deficiente e falsas declarações podem então levar à exclusão, assim como, por exemplo, a incapacidade de apresentar documentos comprovativos. Para além destes fatores anteriormente indicados, posso ainda referir, por exemplo, a violação de determinadas convenções internacionais existentes em matéria de ambiente, como, por exemplo, a Convenção de Basileia sobre Resíduos Perigosos. Em relação à seleção, poderíamos considerar vários fatores, nomeadamente, por exemplo, os recursos humanos e técnicos de que o operador dispõe, a sua experiência e as referências que ele possui. Posso olhar também para as qualificações académicas e profissionais do pessoal. Posso também ver ou verificar se existe a implementação de sistemas de gestão ambiental, como por exemplo o EMAS ou o ISO 14001, etc. De qualquer das maneiras, reforço novamente a ideia que estes critérios de seleção estão intimamente relacionados com o objeto do contrato e isto é realmente uma característica obrigatória. Em relação aos critérios de adjudicação, estes devem estar relacionados com o objeto do contrato, devem assegurar a possibilidade de uma concorrência efetiva. É claro que também é obrigatório que sejam mencionados nos documentos do concurso, assim como as respectivas ponderações e subcritérios considerados. Também gostaria de referir que não há um limite máximo definido para a ponderação que pode atribuir, ou que se pode atribuir aos critérios ambientais. Gostaria também de novamente realçar aqui um aspecto bastante importante, que é a adoção de uma abordagem baseada no custo de ciclo de vida, revela os custos reais de um contrato. Fazendo então aqui um resumo daquilo que temos estado a falar, posso então dizer que as especificações técnicas têm como objetivo a rejeição ou aprovação do produto, não é? Ou do operador que tem esse produto, enquanto os critérios da adjudicação têm em vista, digamos assim, premiar o melhor desempenho através de uma pontuação. A ponderação atribuída a cada critério de adjudicação mostra a sua importância relativamente aos outros critérios e determina também a influência que este tem na avaliação final. Então, quando nós estamos a fazer um caderno de encargos, podemos começar por fazer uma pergunta muito simples. Portanto, nós pretendemos que um determinado produto tenha uma determinada característica ambiental.
E podemos colocar então a pergunta: este requisito ou esta característica é um requisito mínimo, não é? Ou então, se por exemplo, isso é um nível mínimo de desempenho. Se sim, então eu devo colocar essa característica ambiental como uma especificação. Se não, posso colocá-la como um critério de adjudicação. Aqui, realmente, quando nós consideramos um critério de adjudicação, isto pode também ser uma forma de lidar com determinadas incertezas e também com a própria inexistência, não é, de determinados produtos no mercado. Em relação aos custos de ciclo de vida, e para eu fazer esta determinação, como eu disse anteriormente, tenho que considerar todo o ciclo de vida do produto. E neste caso, para determinar os custos de ciclo de vida do produto, eu tenho que considerar não só o preço de aquisição e todos os custos associados a essa etapa, mas também, por exemplo, os custos associados ao seu funcionamento. E aí posso incluir os custos relacionados com o consumo de energia, com os consumos de combustível, com o consumo de água. Tenho também os custos associados com a manutenção, que muitas das vezes também não é desprezável. E, por fim, os custos associados com o fim de vida, porque, consoante o destino final que esse produto tem, assim os custos também poderão ser substancialmente diferentes. O cálculo dos custos do ciclo de vida pode também incluir o custo das externalidades, como é o caso das emissões de gases com efeito de estufa. Em relação às cláusulas de execução do contrato, e portanto considerando aqui os contratos de fornecimento de produtos, podemos então determinar que o produto seja entregue na quantidade adequada, estabelecer que estes devem ser entregues fora das horas de ponta, estabelecer também que o fornecedor deve recolher todas as embalagens que acompanhem o produto e também podemos, no fundo, estabelecer que o operador ou que o fornecedor deve estabelecer, por exemplo, deve fornecer relatórios periodicamente sobre emissões de gases com efeito de estufa, por exemplo. Em relação aos contratos de empreitadas de obras públicas ou de prestação de serviços, aqui poderemos então considerar as aplicações de medidas de gestão ambiental, como aquelas que resultam dos sistemas EMAS ou da norma ISO 14001, que são sistemas de gestão ambiental. Podemos também determinar, por exemplo, a comunicação sobre eventuais problemas ambientais que se tenham ocorrido e também, por exemplo, a utilização eficiente de recursos, como a eletricidade e a água, etc. Em relação às cláusulas de execução do contrato, nós podemos então olhar para a formação do pessoal do contratante, podemos também olhar para o transporte dos produtos e ferramentas para o local e também para a eliminação dos produtos usados ou das respectivas embalagens. Vou finalizar então com um exemplo sobre os produtos alimentares. Por exemplo, esta cidade, aqui mencionada neste diapositivo, exigiu que 20% dos produtos alimentares fornecidos nas refeições das escolas fossem biológicos e, portanto, esses mesmos alimentos biológicos tinham de ser certificados como biológicos. Os produtos alimentares são então as frutas, legumes, leguminosas, arroz, produtos da agricultura e de pesca, carne, etc. Este quadro reflete então aqui três rúbricas fundamentais. A primeira são as causas, a segunda coluna tem a ver com os efeitos, ou seja, os impactos no ambiente, e por fim as compras públicas ecológicas. Em relação às causas dos impactos ambientais relacionadas com os produtos alimentares, poderíamos referir, por exemplo, o uso de pesticidas, o uso de fertilizantes, que podem, nomeadamente, contribuir para impactos ambientais graves, como sejam, por exemplo, a eutrofização, a acidificação, a toxicidade para a saúde humana, etc. Poderia também falar, ou posso também falar, por exemplo, do consumo de energia, quer sob a forma, por exemplo, sob a forma de combustíveis fósseis ou outro, ou até de eletricidade, se os alimentos já forem processados.
portanto tem aí também consumo de recursos, não é? E portanto estamos também a contribuir para um impacto significativo que é a depleção de recursos abióticos. Tenho também, por exemplo, uma causa de um impacto, por exemplo, no ecossistema, que são os resíduos da embalagem e também o elevado consumo, por exemplo, de agentes de limpeza e outros produtos químicos que têm também impactos na saúde humana e no ambiente. Portanto, em relação às compras públicas ecológicas, o que é que está preconizado? É então a aquisição de produtos provenientes da produção biológica e da produção integrada, e isto também envolve, por exemplo, a aquisição de produtos da época, e isto é bastante relevante, porque quando nós estamos a favorecer então a aquisição de produtos da época, estamos a diminuir significativamente o impacto ambiental, uma vez que se o produto alimentar é daquela época, as suas necessidades, quer em termos de água, quer em termos de energia, etc., serão bastante menores. E, portanto, teremos também aqui uma redução do impacto ambiental que será bastante significativa. Então, relativamente aos produtos alimentares, que tipo de especificações técnicas é que nós poderemos considerar e poderemos incluir nos cadernos de encargos? Podemos especificar uma percentagem mínima de alimentos que devem ser produzidos biologicamente ou de produção ecológica. E podemos também atribuir pontos adicionais durante a fase de adjudicação a produtos com percentagens superiores ao requisito mínimo. Em relação aos produtos alimentares, temos então dois tipos de critérios: critérios fundamentais, métodos de produção biológica e resíduos de embalagem são aspectos sobre os quais estes critérios incidem, e temos depois os critérios complementares, que também abrangem o fornecimento de produtos alimentares produzidos em conformidade com as normas de produção integrada e de bem-estar dos animais. Este quadro, resumo, tem a ver com as compras públicas ecológicas da União Europeia e para o setor dos produtos alimentares. Contudo, eu não me vou debruçar sobre este quadro em particular, porque vou passar para o quadro desenvolvido pelo grupo de trabalho em Portugal para os produtos alimentares. E aqui posso reparar que, em termos de especificações técnicas, eu posso então exigir uma determinada percentagem de batatas, tomates, carne de vaca, etc., proveniente de práticas de produção integrada. É claro que temos aqui logo o problema da verificação, pelo que o fornecedor deverá apresentar reconhecimento técnico em produção integrada, ou seja, deverá possuir um certificado. Em relação aos critérios de adjudicação, eu posso ver então a percentagem de produtos que não são fornecidos em porções individuais, portanto não tenho as embalagens individuais. Também aqui é necessário sempre fazer a tal verificação. Terminaria então com uma parte relacionada aqui com os critérios de produção integrada, uma vez que estes critérios de produção integrada não são internacionais, pelo que é necessário conhecer em cada país quais são os produtos que ostentam esta certificação. Em relação aos circuitos curtos agroalimentares, este aspecto tem como objetivo diminuir o impacto ambiental por via de dois aspectos relevantes. Um é a sazonalidade dos produtos adquiridos e a outra é a questão dos transportes, uma vez que nós sabemos que as operações de transporte são também responsáveis por impactos ambientais significativos resultantes do consumo de combustíveis fósseis, que, como já disse, contribuem para impactos ambientais significativos ao nível da toxicidade humana, ao nível da depleção dos recursos abióticos e ao nível, por exemplo, do aquecimento global e das alterações climáticas. Terminaria então este webinar com um exemplo que está presente num caderno de encargos de uma autarquia
da área metropolitana do Porto, em que foi requerido então que todas as frutas que sejam fornecidas sejam provenientes de produção biológica ou produção integrada ou DOP. Portanto, isto é, digamos assim, um primeiro passo para a implementação realmente destes critérios de compras públicas ecológicas, no sentido realmente de termos um menor impacto ambiental associado às compras públicas ecológicas, às compras públicas. Obrigada.